Olá, meus amores, estamos iniciando mais uma aula, né? Eu gostaria de dizer a vocês que essa semana ela é um pouco diferente, porque é uma semana que a gente vai comemorar, né, o Dia dos Pais, que será no próximo domingo. Então, o Tia disponibilizou alguns materiais, algumas atividades que vocês vão dar uma passada na escola e pegar para vocês realizarem, né? Algumas atividades, elas foram planejadas para serem realizadas juntamente com o seu papai, né? Ou alguém que substitua o papel do pai na sua vida, tá certo? Então, as atividades já estão na escola. Então, quando o papai ou a mamãe ou você mesmo tiver um tempinho, dê uma passadinha na escola para pegar esse material, tá certo? Então, tem lá alguns momentos que vocês vão vivenciar com o papai de vocês, né? Outro momento vai ser vocês que vão elaborar algum material, alguma homenagenzinha. Então, tá lá o roteiro certinho de todos os dias, né? Da terça, da quinta e da sexta-feira, com o que vocês vão ter que realizar. Qualquer dúvida, entre em contato com tia que te orienta, tá certo? Direitinho. Então, vamos agora começar a aula de hoje, que é a aula de Geografia e Arte, né? Então, vamos iniciar a Geografia fazendo a correção da atividade que foi passada na semana anterior, né? Na última aula de Geografia. Vamos lá? Então, nós vamos começar, né, fazendo a revisão da atividade da página 30, 31, 32 e 33, né? Que foi o que ficou para vocês realizarem em casa. Além da atividade, vamos relembrar. Então, vamos lá, vamos começar a revisão. Na página 30, né, dizia o seguinte: observe com atenção o mapa das 5 regiões administrativas do Brasil, na página 27, e responda. Letra A. Escreva os nomes dos estados da região norte. Então, você escrever aí o nome de todos os estados que pertencem à região norte. Então, seria o Amazonas, o Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Então, são esses. B. Quantos estados possuem na região Nordeste, que é a nossa região, né? Então, na nossa região, existem 9 estados. Então, você ia colocar aí que a região Nordeste possui 9 estados. Em C. Em que região está situado o Distrito Federal? Então, o Distrito Federal, né, que fica na cidade de Brasília, ele está localizado na região Centro-Oeste. Então, quem colocou Centro-Oeste está correto. D. Qual é a menor região em extensão? Então, a menor região em extensão em tamanho é a região sul, né? E. Escreva o nome do seu estado e a região em que ele está situado. Então, o nosso estado é Pernambuco e ele fica situado na região Nordeste, tá certo? 2. Observe com atenção o mapa das regiões geoeconômicas da página 29 e responda. Letra A. Em que região geoeconômica está situado o seu estado? Então, o nosso estado, né, ele está situado na região Nordeste, né? Na região geoeconômica Nordeste. Ele fica aqui, ó, na cor laranja, né? Então, o nosso estado aqui, ó, Pernambuco, fica aqui. Então, essa é a região geoeconômica onde fica o nosso estado. B. Em que região está situada a porção oeste do Maranhão? Então, a porção oeste do Maranhão está localizada na região Amazônia, né? Veja só aqui, ó. A gente tem aqui... Deixa eu só encontrar aqui. A Amazônia. Então, a parte norte aqui, ó, da Amazônia está na região, né, norte, que é chamada de Amazônia. Aliás, o norte do Amazonas está na região da Amazônia. C. Em que região está situada a porção leste do Maranhão? Então, a porção leste do Maranhão está na região Nordeste, né? Uma parte está na Amazônia, outra está na região Nordeste. D. Em que região está situado o sul do estado de Tocantins? Em Tocantins. Então, é na centro-sul, né? Se a gente for observar aqui no mapa, Tocantins, tá vendo, ó? Então, aqui, ó, a região sul está na centro-sul, na região centro-sul. Aí, agora, a gente tem aí na página
31 e 32, né, a seção regionaliza-se. E a gente tem aí algumas imagens que representam, né, monumentos históricos. Então, a gente tem aqui a figura a figura B, C, D e E, né? E F. Então, vamos lá. Na figura A gente tem o Jardim Botânico, que fica no estado do Paraná. Na figura B, a gente tem o Congresso Nacional, que fica no Distrito Federal, na capital federal, que é Brasília. Na figura C, a gente tem o Teatro Amazonas, que fica no Amazonas. Na imagem D, a gente tem o Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro. Na E, nós temos o Museu MASP, né, que inclusive a gente já estudou sobre as formas da construção, né, que fica na cidade de São Paulo. E por último, nós temos o Elevador Lacerda, que fica na Bahia. Aí na outra página, a gente tem assim. Agora observe o mapa e faça a correlação entre cada um desses monumentos e onde eles se localizam, preenchendo os espaços em branco com as letras respectivas. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil e a gente tem todas essas. Então, a imagem A, que é essa aqui, ó, ela está no mapa, ela está representada aqui, ó. Então, você ia colocar a letra A, né? A letra B, que é o Planalto Nacional, ficaria aqui. A letra C, né, ficaria aqui. A letra D é o Cristo Redentor. A letra E é o MASP, né, o museu. E a letra F é o Elevador Lacerda, que fica na Bahia. Aí agora abaixo a gente tem a seguinte pergunta. Qual desses monumentos pertence à região em que você vive? Então, é o Elevador Lacerda, que fica no estado da Bahia. A gente sabe que a Bahia é um estado que pertence à nossa região, que é a região Nordeste. Então, seria aqui a resposta da letra A, o Elevador Lacerda, na Bahia, no estado da Bahia. B. No estado ou região em que vive, existe mais algum monumento histórico? Faça uma pesquisa, escolha um e o desenhe, ou faça uma colagem com figuras no espaço que segue. Então, aqui era uma resposta pessoal, né? Você ia colar aqui um outro monumento que fosse, que pertencesse ao estado ou à região onde você morava. Então, isso aqui vocês tinham que ter me mandado a fotografia, né? Para eu ver se vocês acertaram. Vamos agora para a atividade. Vamos relembrar que é na página 34 e 35. Então, ela tem, né, na questão, um texto lacunado que vocês vão preencher aí corretamente com a palavra que estava faltando. Então, na letra A diz o seguinte: é o agrupamento de áreas que possuem características físicas, sociais, econômicas, políticas e culturais semelhantes. Então, são as regiões, né? Então, você ia colocar aí a palavra região. Região é o agrupamento de áreas que têm semelhanças comuns, né? Que tem elementos em comum. B. O espaço é dividido em regiões para ser melhor estudado e administrado. Inclusive, essa resposta tem no texto, né? Se vocês tivessem lido o texto, vocês tinham achado. O espaço ele é dividido em regiões para ficar melhor, para ser melhor estudado, por ser uma porção menor, né? Um tamanho menor, e para ser melhor administrado. C. Apesar das semelhanças, as regiões também apresentam diferenças sociais e econômicas. Então, apesar dessa semelhança, eles têm algumas diferenças sociais e econômicas. D. As 5 regiões administrativas são Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. São essas. Letra E. As 3 regiões geoeconômicas são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. F. O principal critério adotado para as regiões administrativas leva em conta as semelhanças naturais entre as porções do território. Então, aí seria a palavra naturais. G. O principal critério adotado para as regiões geoeconômicas diz respeito à economia. O próprio nome já diz, ó, geoeconômica. Econômica vem de economia, né? 2. Como pode ser subdividida a região Nordeste do Brasil? E o que isso representa, né? O Nordeste, ele é subdividido em Zona da Mata,
agreste, sertão e meio norte. E essa divisão ela está ligada às grandes variações naturais que ali existem. A gente sabe que no nosso estado, na nossa região, aliás, no Nordeste, a gente tem grande diversidade natural, né? Sendo possível afirmar que possui grande diversidade. Então, pela nossa região ser uma região que tem grande diversidade, tanto animal como vegetal, então por isso ela foi subdividida em três divisões, né? Em divisões menores, que é a zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. 3. Releia os versos a seguir da música de abertura deste capítulo e assinale as alternativas que se relacionam com as formas de diversidade que encontramos no povo brasileiro. Com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Então, vocês iam marcar aí que as diferenças, né, que a gente tem, a grande diversidade é a diversidade religiosa, tanto que a gente estudou várias religiões, né? A diversidade religiosa, culinária, que é a comida, né? Social, econômica e cultural. Então, você ia marcar 5. Religiosa, culinária, social, econômica e cultural. 4. Em relação aos critérios estabelecidos, o que diferencia a regionalização do Brasil em regiões administrativas e geoeconômicas? Porque as regiões, a divisão em regiões administrativas, eles levam em conta os aspectos naturais, como o clima, o relevo, as formações vegetais, né? E os estados, os agrupamentos dos estados. Já as regiões geoeconômicas, elas levam em consideração o desenvolvimento econômico, né? O grau de industrialização, de oportunidades de emprego, agrupamento desses estados que tem isso em comum, né? A economia, a indústria. Então, é isso a diferença entre a divisão administrativa, que leva em consideração mais o relevo, o clima, né? A localização e tudo mais, as formações vegetais. Já a divisão geoeconômica, ela está mais relacionada às atividades que geram dinheiro, né? Que é a indústria, o comércio e tudo mais. Aí agora, nós vamos iniciar o capítulo 4 de Geografia, né? E a gente vai ler aí agora, eu gostaria que vocês me acompanhassem, que a gente vai ler agora a seção O que preparamos para este capítulo. A partir da segunda metade do século XX, o Brasil passa a se tornar um país urbanizado, ou seja, com mais da metade da sua população residindo nas cidades ao invés do campo. Neste capítulo, iremos nos debruçar sobre as características principais dessas áreas. Então, eu já falei para vocês em outras aulas que houve um tempo em que havia mais pessoas morando na zona rural do que na área urbana. Mas com o processo de industrialização, o surgimento de várias e várias indústrias, né, da tecnologia, de equipamentos, as pessoas foram deixando o campo e foram se mudando em busca de melhor qualidade de vida e de emprego para a zona urbana. Então, agora nós vamos estudar, né, as características urbanas, as principais características dessas áreas urbanas, tá certo? Aí, para iniciar, a gente tem aí uma imagem, que é a abertura do capítulo, né, e a gente tem como título aí, Espaço Urbano, né? Então, vamos ver agora a atividade para iniciar. Descreva o que você vê na imagem. Então, você vai responder no seu caderno de geografia. O que você observa aqui nessa imagem? Pela observação da imagem, você vê que há 2 espaços distintos. Quais são eles? Além das diferenças existentes nos 2 espaços, há algumas semelhanças. Quais são elas? Então, essas 3 questões você vai responder no seu caderno relacionadas à observação que você fez na imagem de abertura do capítulo. Na página seguinte, nós temos cidade, sede do município. Então, eu já expliquei para vocês que a gente usa muito a expressão eu moro na cidade de Itabira. Porém, a gente sabe que cidade é apenas o centro do município.
O correto é a gente dizer que nós moramos no município de Itabira. E o município de Itabira, ele é formado pela cidade, que é o centro, a área urbana, e pelo campo, que é a área rural, certo? Então, é mais correto a gente usar a expressão município. Porque cidade, eu estou me referindo apenas ao centro, a área urbana. Então, se eu morar na zona rural, num sítio, numa fazenda, então eu não moro na cidade, eu moro na zona rural, no campo. Agora, esse campo, essa zona rural se localiza no município de Itabira. Então, vamos seguir aqui com a leitura. Você estudou anteriormente que o município é a menor divisão administrativa do Brasil, porque a gente viu, ó, que existe o país, aliás, existe o mundo, que é o maior, né, o planeta, existe o país, que é a segunda maior, existem as regiões, que é a terceira maior. Dentro das regiões nós temos os estados e dentro dos estados nós temos os municípios. Então, o município é a menor divisão administrativa, né? Ele é formado por uma cidade que pode ter um ou mais distritos e também pela área rural. Por exemplo, o município de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, é formada pela cidade de Ribeirão Preto e pelo distrito de Bonfim Paulista e pelas fazendas, chácaras, sítios e assentamentos do entorno. Como outro exemplo, observe o mapa a seguir do Instituto de Pesquisa e Estatística Econômica do Ceará. Então, a gente tem aqui, ó, a macro-região de planejamento, estado do Ceará, no Brasil. Então, nós temos todo o estado do Ceará aqui, ó, esse mapa, né? E aqui, ao lado, a gente tem a legenda, né? A cor lilás é o Baturité. Aí, depois nós temos o Cariri Centro-Sul, Litoral Leste, Jaguaribe, Litoral Oeste, Região Metropolitana de Fortaleza, Sertão Central, Sertão do Inhamuns e Sobral e Ibipaba. Então, você observou, né, o mapa dos municípios do estado do Ceará como exemplo e pôde compreender que cada estado é formado por unidades menores, que são os municípios. Então, veja só, toda essa área aqui, ó, rosa, ela é, né, uma cidade, um município do Ceará, tá vendo? Então, veja que tem várias subdivisões, né, divisões menores. Continuando. No mapa aparecem as macro-regiões de planejamento. Como é possível perceber, essas grandes regiões foram formadas pelo agrupamento de municípios. Essa divisão é uma forma de regionalizar o estado que tem como objetivo facilitar a administração do governo. Então, ela foi dividida para ficar em pedaços, em porções menores, para que seja melhor administrada, né, pelo prefeito ou pelo governador e assim por diante. Dentro de um município, há uma intensa relação entre a área urbana, que é a cidade, e a área rural, que é o campo, conforme nós já estudamos. O campo, ele fornece as matérias-primas para a cidade e essa fornece mercadorias que passaram pela indústria e serviços diversos para o campo. Então, normalmente, né, as indústrias, as fábricas, elas se localizam na cidade, né, no centro do município, que é a cidade. Então, o campo, né, ele fornece tudo que é matéria-prima para serem produzidas nas indústrias materiais. Porém, as pessoas que trabalham no campo, elas necessitam desses produtos que são feitos, produzidos na cidade. Como, por exemplo, o agricultor, ele precisa da enxada, ele precisa do arado, e tudo isso são equipamentos que são produzidos na cidade, né? Aí, agora, nós temos a atividade da página 39, que diz o seguinte, número 1. A menor unidade política administrativa do território brasileiro é o A. Aí tem área, região, cidade e município. Tem no texto, eu acabei de ler e explicar para vocês. 2. Como é composto um município? Como é que um município é formado? A gente viu que é formado por duas áreas, aí você vai explicar aqui.
3. Observe novamente o mapa de municípios do Ceará, que é esse aqui, ó, onde tem todas as cidades, os municípios, aliás, do Ceará, e você vai responder: quantas macro-regiões de planejamento existem no estado? Você vai encontrar no mapa. B. O que diferencia uma macro-região da outra no mapa? Você vai dizer, elas são diferenciadas de que forma? C. Qual é a menor macro-região? Tudo isso você vai responder sobre o mapa do Ceará. D. Qual macro-região está situada ao norte do estado e na porção oeste? Aí aqui são duas respostas numa pergunta só. 4. Em sua opinião, de que maneira a divisão do espaço em espaços menores, como as regiões ou macro-regiões, podem auxiliar na sua administração? Então, essa divisão em territórios menores, como é que ela pode ajudar na administração, no processo de administração, né, da região? Então, por hoje, em geografia é isso, né? Se vocês quiserem ler novamente todo o material que eu expus aqui, que eu li, que expliquei, fiquem à vontade. Então, vocês vão realizar sobre o nosso estudo de hoje, a página 39, ok? Vamos agora para a arte. Na última aula de arte, né, a gente fez a abertura do capítulo 4 do material, né? E a gente tinha como tema elementos teatrais. E ficou para vocês responderem aí a atividade para iniciar. Então, vamos lá fazer a correção. Você sabe o que as pessoas estão fazendo no palco? Que era relacionado a esta imagem aqui de abertura, né? Então, eles estão fazendo um ensaio para a apresentação, né? Eles estão ensaiando ainda. Você já assistiu a algo que tem os elementos presentes na ilustração? Então, na nossa própria escola, a gente já teve situações de vocês mesmos atuarem, né, como atores e atrizes em alguma pecinha de teatro ou em algum projeto, né? Então, acredito que vocês já tenham tido essa experiência. Já participou da criação de algum dos elementos presentes na ilustração, né, na iluminação, como, por exemplo, na apresentação, no ensaio das apresentações? Eu acredito que todo mundo respondeu que sim, porque é até uma prática que a gente tem na nossa escola, né? De ensaiar algumas pecinhas de teatro ou apresentações musicais, de dança. Então, vocês já fizeram isso. Nós estudamos na aula também o que era cenografia e o que era sonoplastia, né? Cenografia é a arte de produzir o cenário onde acontece a história, né? Onde toda a cena, a história, ela é passada. E a sonoplastia, como já diz o nome, é a arte de produção dos sons, né? Dos sons, ou da trilha musical, ou de alguns sons que representam a situação que está sendo representada naquela cena, né? Então, é isso. Aí ficou para vocês realizarem a atividade fazendo arte e arte em casa, né? Então, eu estou ainda no aguardo, nem todo mundo me enviou, né? A atividade dessa página aqui. Como é uma atividade pessoal, cada um vai fazer a sua, né? Então, vocês iam produzir, né, um cenário, iam fazer uma história, uma cena, e iam reproduzir numa caixinha de sapato todo esse cenário, né? Vocês iam fazer em que ambiente a sua história se passa. Então, você ia representar dentro da caixa do sapato a cena de onde acontecia a sua história. E na arte em casa, vocês iam fazer uma pesquisa sobre as curiosidades e sobre esses profissionais, que é da sonoplastia, né? Então, tem aí o Star Wars, que é um filme muito famoso, que é o Sabre de Luz, a arma letal do Jedi, Guerreiros da Saga. Então, vocês iam ver como é que era produzido o som dessa arma, né? Desse sabre de luz, que é como se fosse uma espada. E depois vocês iam pesquisar sobre o Jurassic Park. Como é que eles produziam o som dos dinossauros, né? Como é que essa arte da sonoplastia, elas representavam o som dos dinossauros, né? Que são animais que viveram no nosso planeta há muitos e muitos anos atrás. Então, vocês iam pesquisar e iam registrar aqui ao lado de cada figura. Hoje, né, nós vamos para a página 28 e 29. Na página 28, nós temos aí o texto R2D2.
Talvez, acompanhe junto comigo aí a leitura, né? Talvez este seja o robô Android mais famoso da história do cinema. Como fazer um som único para um personagem que não fala? Esse foi o desafio do sonoplasta, que é a pessoa que é responsável pelo som, né? Ben Burtt, esse era o artista, né? Que decidiu gravar sua própria voz e alterar o seu som por meio de um sintetizador, que é um instrumento musical eletrônico. Confira o vídeo de uma entrevista que ele deu sobre o desafio de ter criado o som do famoso Android disponível em... e tem o site que você pode colocar lá no Google. Aí você vai assistir, né? Porque todo mundo tem acesso à internet. Então, vocês vão assistir o depoimento, né, desse sonoplasta que teve a ideia de criar o som desse robô com a sua própria voz e fazendo modificações usando o sintetizador, né? Que é esse instrumento musical eletrônico. Aí abaixo, vocês têm a seção Prazer em Conhecê-lo, que é sobre George Méliès. George Méliès foi um mágico ilusionista que viu no cinema uma revolução cultural. Ele abandonou sua carreira de espetáculos e investiu tudo o que tinha para aprender mais sobre esse novo tipo de entretenimento. Como já tinha uma carreira longa como mágico, criatividade para ilusões era o que não lhe faltava. Isso possibilitou George revolucionar o modo de fazer cinema. Com ângulos de câmeras diferentes, cenários construídos em diversos planos, maquetes gigantescas, George se tornou o pai dos efeitos especiais. Que são aqueles efeitos que tornam mais real a cena, né? Gostou do cineasta, que é o George Méliès, né? Ele é um cineasta porque ele era um artista do cinema, né? Gostaria de saber mais sobre ele? Assista ao filme vencedor do Globo de Ouro de melhor filme do ano de 2012, que é A Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese. Esse filme é uma grande homenagem a esse cineasta francês. Então, esse filme ele foi feito para homenagear Georges Méliès, né? Então, quem quiser, né, sentir vontade de assistir, tiver curiosidade, aí vai assistir a esse filme. E ao lado a gente tem Viagem à Lua, que é um clássico filme do cineasta francês. Aí agora nós temos a seção aí Regionalizes, né? Imagina uma cena de suspense, né? O barulho do passo do degrau da escada, a porta que abre, o vento na janela. Esses sons, eles são gravados e inseridos no áudio final da produção. Há diversos festivais brasileiros que premiam a sonoplastia de peças teatrais, de filmes e de outras produções, como animações e programas de TV. Então, existe essa premiação, né, da melhor sonoplastia, ou de filmes, ou de peças de teatro, né? Então, é onde se tem a valorização desse trabalho, né, que é do sonoplasta. Aí agora, nós temos aí a atividade Arte em Casa, na página 29. Na atividade proposta no box Fazendo Arte, você e um colega criaram um texto, que na verdade você fez sozinho. Você criou um texto e um cenário para essa peça de teatro dentro de uma caixinha de sapato, né? Releia essa cena que você escreveu, reveja o desenho do cenário e imagine quais seriam as músicas e os sons que estariam presentes na sua cena, na história que você criou, né? No cenário que você fez, confeccionou dentro da caixinha de sapato. Que música ou que som se encaixaria perfeitamente e que enriqueceria essa sua história? Aí você vai descrever aqui nessas linhas a sua proposta de sonoplastia. Os sons que você acharia interessante de colocar nessa sua cena, né? Ou alguma música, né? Ou algum som, alguma onomatopeia, um barulho de uma porta, de um vento. O que melhor se encaixaria aí na história que você criou
nesse texto que você criou e nesse cenário que você criou na caixinha. Então, você vai registrar por escrito. Então, aqui, veja que é um espaço com muitas linhas. Então, aqui você pode usar aí sua criatividade, né? Registrar aqui através de texto que sons ou que música você usaria na história que você criou, no textinho que você produziu e que você confeccionou o cenário dentro da caixinha de sapato, tá certo? Então, por hoje, é isso, né? Na próxima aula de arte, eu vou fazer a correção dessa atividade, vocês vão enviar as fotografias para que eu possa corrigir. E vamos, na próxima aula, estudar mais 2 elementos do teatro, que é a iluminação e o figurino. Nós vimos a sonoplastia, né? E a cenografia, que é a produção do cenário. E na próxima aula nós vamos estudar a iluminação e o figurino, que são as vestimentas, né, que eles se caracterizam nas peças de teatro. Então, por hoje é isso. Bom estudo a todos. Caprichem na realização da atividade, porque vocês estão sendo avaliados justamente no compromisso, no capricho, na motivação. Tá certo? Um beijo e até a próxima aula.